E aí, pessoal, aqui estamos nós para mais um Nascido ESC, estamos conversando sobre os dons e agora nós vamos bater um papo sério. Agora a coisa ficou ainda mais séria, né? Que eu já falei de apóstolo, profecia, milagres, curas. Hoje nós vamos falar do dom de línguas. Lembrando, pessoal, que a minha ideia não é desrespeitar ninguém, mas a minha ideia é pregar a palavra de Deus e, claro, ensinar o que são os dons e passar para vocês a visão cessacionista, tá bom? O porquê alguns dons não são mais para hoje, tá bom? Então nós vamos ver, lembrando que a nossa luta, nós cessacionistas, nossa luta não é contra você, meu irmão, carismático ou pentecostal. A nossa luta não é contra você. A gente entende que você que crê no sacrifício de Cristo para perdão dos nossos pecados, você que crê no nosso Senhor como Salvador, sabe que sem o sacrifício de Cristo nós não estaríamos ali. Você é nosso irmão que crê na Bíblia como regra de fé e prática, ou seja, você é nosso irmão. A nossa luta é contra aquele que se diz pentecostal, que na realidade é um neopentecostal e muitas vezes nem crê em Cristo, mas ele quer os dons do Espírito para se dar bem, para criar um negócio, para fazer dinheiro em cima do nome do nosso Altíssimo, do nosso grandioso, do nosso soberano e maravilhoso Jesus Cristo. Tá bem? E aqui no Nascido a gente não fomenta o quebra-pau, a disputa e o debate inútil de calvinista contra arminiano. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, para trabalhar no Evangelho de Cristo, para fazer a obra do Altíssimo. Então vamos comigo, vamos falar do dom de línguas. Exatamente, o dom de línguas bíblico. Bom, pessoal, o dom de línguas, ele aparece em 1 Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Este é o chamado dom de línguas. Vamos dar uma olhada primeiro na RA, deixa eu pôr aqui a RC de 1969, que ela é bem antiga. Só vou pôr aqui, ligar o Azinho, que daí ela fica tudo indexado. Vamos dar uma olhada na Almeida Revista Atualizada, que ela é revista e tem a linguagem atualizada. Qual a função dela? Ser boa para leitura em público. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas, tá bom? Que é um substantivo genitivo plural feminino, tá? Número de Strong 1100, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Fact Book. Língua, linguagem. O termo também a gente encontra no hebraico, lazon, e no grego, glossa, tá bom? Que é glossa, o termo glossa. Esse é o X da questão. Vamos dar uma olhada como a nova versão, a NVI, coloca esse dom de línguas. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm o dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Olha que interessante, os que têm dons de administração, os que têm dom de prestar ajuda. Olha como é interessante a gente ter uma língua mais moderna. Porque os que têm dons de prestar ajuda, quem é que tem dom de prestar ajuda? Quem tem uma condição financeira melhor. Então vai ajudar o próximo, vai cuidar do próximo, vai dar de comer para quem precisa. Não vai ficar dando dinheiro para pastor comprar relógio de ouro. Isso não é coisa de Deus. Ele não está bancando a obra de Deus por isso. Não, não tá. Ele não tá bancando, ele não tá fazendo a obra de Deus dando dinheiro para pastor andar de jatinho. E aí tem os que têm o dom de administração. O dom de administração, eu tenho minha esposa aqui, que Deus brindou a minha esposa, que está sentada lá no escuro, porque eu estou gravando, porque ela tem o dom de administração. Ela está administrando, ela está fazendo as contas para pagar as contas do nascido. Entendeu?
Então, olha como as traduções nos ajudam a entender. A RC 1969 já é uma tradução que ela tem mais arcaísmos, então ela é uma tradução mais antiquada. Ela já é melhor para estudo que a RA e a NVI. Como ela traduz? Lugar de profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, operadores de milagres, né? Depois dons de curar, socorros, quem pode ajudar, quem pode cuidar. Socorros também tem quem cuida da saúde, resolvedor de problema, médico. Médico, nós podemos dizer que tem um dom de socorro. Governos, é o administrador, a Vanessa. E variedade de línguas, aqui ela traduz praticamente igual ao Almeida Revista Atualizada, Almeida RA. Então é isso. E lembrando que o termo lazon, no hebraico, aliás, é lazon, e no grego é o termo glossa, tá bom? Isso é um termo, é uma coisa muito importante. Para você ter uma ideia, o glossa ele aparece 81 vezes na palavra. Agora vamos voltar. Então nós já entendemos algumas coisas a respeito da tradução. Várias observações ajudam a esclarecer o significado desse dom polêmico, digamos assim. O livro de Atos estabelece que as línguas bíblicas eram idiomas, tá bom? Aqui até vou pôr para a gente ler aqui. Então nós temos Atos 2, a partir do verso 6, nós vamos ler até o 11. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Tanto os judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Quando os judeus estrangeiros visitaram Jerusalém no Pentecoste, eles ouviram os apóstolos proclamarem o evangelho em sua língua materna. Atos 2, 8 a 11. A língua em Atos e Corinto eram as mesmas. Isso tem que ficar claro. Não existe evidência de nenhum idioma angélico, tá? Ó, de 13, 1 Coríntios 13, 1. Ó. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Então não há evidência. É especulativo sugerir que as línguas de Coríntios são idiomas angélicos na base de 1 Coríntios 13, 1. Aqui não está falando, ainda que eu fale a língua, as línguas dos homens. Ele não está dizendo que existe uma língua dos anjos, né? Língua dos homens e dos anjos. Ele não está afirmando, ele está exagerando. Isso que vocês têm que entender. Para chamar a atenção, como no caso da mandioca. Chegar para o índio lá selvagem e falar que Jesus é o pão da vida, aí ele vai falar, tá bom. Aí você vira para ele e fala, Jesus é a mandioca da vida. Ah, bom, por quê? Porque a mandioca é o principal alimento. Então a gente coloca o quê? Como principal, que Cristo é o centro de tudo. Então é nesse sentido, é de utilizar uma palavra para mostrar, para exagerar nessa questão a importância do amor. E aí ele continua, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine, que é o quê? Um pedaço de metal inanimado, sem alma, sem o Espírito de Deus. Algo que não tem vida. É isso que ele quer dizer. Nesse texto, Paulo não diz que de fato há idiomas angélicos. Nem define o dom de línguas como línguas angelicais. Até porque, quando se mostra o dom de línguas em ação na Bíblia, são línguas estrangeiras. E o próprio termo línguas estranhas nos remete a estranhas àquela pessoa. São línguas estrangeiras. Ao invés disso, Paulo estava supondo uma situação hipotética a fim de enfatizar a importância do amor, que é isso que eu acabei de falar. Línguas era um dom inferior. Não tinha essa proeminência que dão hoje. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos.
variedades de línguas. Ah, não, mas quando a gente fala de línguas dos anjos, como a gente estava conversando aqui, ó, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, aí os irmãos brigam que tem que ser literal. Aí quando a gente vai para cá e a gente fala que o dom de línguas não é essa Brastemp toda, não é o principal dos dons, por favor, eu estou falando com o maior respeito do mundo, na crença de você, meu irmão, que é pentecostal. Mas eu estou colocando um ponto importante para se pensar. Aí em 1 Coríntios 12 a 28, aí não vai se colocar literalmente. Isso é um problema. Os dons fundamentais que foram dados para o estabelecimento da igreja foram os de apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, tá bem? 1 Coríntios 12, 28, onde estabeleceu Deus, né? É o que a gente leu agora. E Efésios 4, 11. A ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Línguas foram mencionadas por último para indicar que elas não eram um dom primário ou fundamental à palavra de Deus, como 1 Coríntios 12, 28 mostra. Línguas eram um dom de sinais temporário, 1 Coríntios 13, 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão. Havendo línguas cessarão. Havendo ciência, passará. A expressão elas cessarão está na voz média, enfatizando que elas iriam cessar por elas mesmas. Desculpem, mas a gente está tratando da Bíblia. A implicação é que as línguas não iriam continuar até que viesse o que é perfeito. Esse é o ponto. O tempo quando os dons de conhecimento e profecia cessariam, mas cessariam por si mesmas, quando a sua utilidade terminasse. Se línguas iriam continuar até que viesse o que é perfeito, o verbo deveria estar como os demais na forma passiva, e não está. Línguas foram uma parte da era miraculosa de Cristo e dos apóstolos. Foram necessários juntamente com o dom de milagres como um sinal de autenticação dos apóstolos, 2 Coríntios 12, 12. Porque não era fácil aprender línguas como hoje. Não existiam escolas de idiomas constituídas em cada esquina, ou até mesmo como nós temos a internet. Não existiam dicionários à disposição do povo. Até mesmo ler e escrever era difícil. Então, por isso que Deus miraculosamente deu condição para que aqueles homens falassem a língua das pessoas. Para quê? Para que o próprio evangelho fosse propagado. Então, as línguas tinham uma função na propagação do evangelho. Com o fechamento do cânon, ou seja, com o fechamento da Sagrada Escritura, não havia mais qualquer necessidade de um sinal autenticador. A Bíblia era agora a autoridade para se verificar a mensagem que os servos de Deus proclamavam. Línguas era um sinal que pertencia ao estágio de infância da igreja. 1 Coríntios 13, 10 e 11. Ó. Quando, porém, vier o que... Vamos lá, vamos colocar. Ó, 1 Coríntios 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em um espelho obscuramente. Então veremos face a face. 1 Coríntios 13, 14 a 20, ó. As línguas foram usadas como um sinal para os judeus descrentes e, nesse sentido, foram usadas no evangelismo. 1 Coríntios 14, 21 a 22. Ó. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Tinham uma função. É o que eu disse para vocês. Era uma função de evangelismo, então eram línguas existentes. Como eu dou sempre o exemplo, se eu tiver lá aqui a sala do lado, tiver cheio de japonês, eu não falo japonês, e japonês que não fala português, que só fala japonês, eu entrar lá na sala e começar do nada a falar com eles em japonês. É isso, pessoal. Esse é o dom de línguas bíblico. Infelizmente, quando os judeus descrentes entravam na Assembleia e ouviam o povo falando em idiomas estrangeiros, isto era um sinal para eles de que Deus estava fazendo uma obra em seu meio, rememorando os dias de Isaías.
Isaías 28, 11 e 12, ó. Pelo que, por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: Este é o descanso, dai descanso ao cansado, e até o refrigério, mas não quiseram ouvir. Línguas estranhas. São línguas estrangeiras, estranhas a quem está falando. Esse sinal deveria guiá-los à fé em Jesus como seu Messias. Hoje nós temos a palavra de Deus que deve nos guiar à fé em Jesus como nosso Messias. E aí, ligado ao dom de línguas, nós temos o quê? O dom de interpretação de línguas. 1 Coríntios 12, 10. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas, e a outro, a capacidade de interpretá-las. O dom de interpretação de línguas envolvia a habilidade sobrenatural de alguém na assembleia em interpretar o idioma estrangeiro falado por alguém que tinha o dom de línguas. Então, eu do nada começo a falar japonês, na sala cheio de japonês, só que ali no meio tem um alemão que só fala alemão e não fala japonês. Ele começa a entender o japonês que eu estou pregando. É isso, pessoal. É esse que é a interpretação de línguas. A linguagem poderia ser traduzida para a forma vernacular, ou seja, aquele alemão entendia e ele traduzia para os brasileiros depois o que eu preguei naquela sala. É isso. Isso, pessoal, é o dom de línguas bíblico. O dom de línguas bíblico eram línguas que nós conhecíamos, tá? Que eles conheciam, ou melhor, que existiam nessa terra. Não são línguas de anjos. Amém? E para piorar, não temos mais a necessidade deles para evangelismo. Que a Bíblia ela é traduzida em todas as línguas do mundo. E em todo lugar as pessoas escutam a palavra de Deus e têm à disposição na sua linguagem, na linguagem do povo. Lembram? Lutero foi atacado, Tyndale foi atacado e quantos outros mais foram atacados por disponibilizar a Bíblia na língua popular. Amém? Então esse foi o Nascido ESC de hoje. A gente tratou do dom de línguas e interpretação de línguas e nós vamos ver semana que vem o dom de evangelismo, tá bom? Sim, os evangelistas. Vamos dar uma olhada nesse dom semana que vem. Repetindo, pessoal, minha questão aqui não é criar nenhum debate com você que é meu irmão pentecostal. Expliquei no início para vocês a nossa ótica, a nossa visão, mas nós queremos ensinar a respeito dos dons, o que eles são, e nós colocamos a visão aqui do pastor que é cessacionista. Lembrando que o nosso bacharel livre em teologia não é apenas reformado cessacionista, mas lá a gente respeita a tua linha teológica, ali a gente ensina você a chegar à conclusão. Esse é o X da questão. Você não vai entrar lá no nosso seminário teológico para virar calvinista, nem você, calvinista, vai entrar lá para virar arminiano. Nosso bacharel, ele é interdenominacional. É um curso que não é um curso superior, é um bacharel ministerial para preparar você para viver a verdade da Escritura, para viver mais próximo do Senhor, te aproximar de Deus e para fazer com que você nunca mais seja enganado por nenhum dos falsos mestres que nós vemos por aí, que só querem bater a tua carteira, tá bem? O link está aqui na descrição, nunca mais vão te enganar usando a palavra de Deus, e o curso continua em promoção. Se você clicar no link que está aqui embaixo, você vai poder se inscrever no curso. Em vez de pagar R$ 196,97, você vai pagar R$ 177 e um quebradinho aí, acho que 26 ou 29 centavos, tá bom? E lembrando, esse valor não é a mensalidade, o valor da mensalidade, é o valor do curso total. Você paga isso e mais nada, com direito a quê? Com direito a certificado histórico, credencial de teólogo e ainda ao bônus, que é um curso completo de capelania com certificado histórico e credencial de capelão. Amém? Então, que Deus abençoe muito sua vida. Amamos muito a vida de vocês e até o próximo Nascido ESC. Vamos tratar dos evangelistas.